Pessoal, a pergunta de hoje é de um rapaz que tem a intenção de criar várias aves. Daí ele perguntou para mim se não compensa mais, ao invés de criar que nem eu faço, 3 aves, já não compensa mais ter várias espécies, tipo 10, 15, 20 espécies de aves, né? Ó, minha opinião, ele quis saber minha opinião sobre isso. Eu vou explicar aqui o porquê que eu não acho muito interessante ter várias espécies. Existem vários motivos porque eu não crio várias espécies e escolhi criar somente 3. Tá? E ainda eu já acho que é bastante. Poderia ser somente 2 ou ficar especializado em apenas uma ave. Por que eu não acho legal criar várias espécies? Primeiro, eu teria que ter várias espécies para atender ao público. Eu tenho que ter quantidades grandes ou médias, né, de várias espécies. E não tem como eu ter somente tipo um casal de Brahma, um casal de gigante negro de Jersey, um casal de GSB, um casal de índio gigante. Então eu não acho interessante isso, porque para você vender os ovos, você precisa ter uma quantidade dia, né? Então se eu tiver pouca quantidade, desse jeito que eu falei, eu vou demorar demais para atender uma dúzia de ovos, por exemplo. Tá? Então eu não acho interessante. Mas vamos supor que você queira ter aí várias quantidades de espécies aí no seu criatório, criar várias aves, e você quer aí ter aí uma média de 20, vamos por 20, 25 aves cada uma, e você tem aí 10. Olha quantas aves você precisa ter. O segundo ponto que eu acho que não é interessante é a questão de venda. Dificulta bastante na hora de vender. É claro que você pode fazer uma lista, né, de tudo que você tem no seu criatório e ir fazendo propaganda com relação a isso. Mas eu penso que é mais difícil quando você tem que apresentar também fotos das suas aves. Aí eu acho que se perde um pouco. Você tem que ter algumas pessoas para te ajudar nesse caso, né? Eu acho que sozinho, que nem eu que trabalho sozinho aqui, eu e minha esposa, eu não acho muito interessante esse tipo de coisa, tá? Eu acho que dificulta bastante a apresentação das aves. Você tem que fazer propagandas, às vezes individual, de cada uma. Que nem eu disse, mesmo que você faça uma listagem de todos os valores, de todas as aves que você cria aí, eu acho que dificulta um pouco. O cara vai perguntar, me manda foto do gigante negro, me manda foto do Plymouth, me manda foto da Embrapa, me manda foto. Então, quer dizer, eu acho que complica um pouco. Eu acho que também dificulta para você o entendimento de cada ave, né? De cada raça, vamos dizer assim. Você tem que ter um conhecimento bem amplo com relação a essas coisas, né? Para atender bem o seu cliente. Não adianta você atender mais ou menos em todas, ou ruim, sabe? Eu acho que é interessante você ter o conhecimento de algumas, lógico. E para venda, se você criar poucas aves, poucas espécies no caso, você consegue melhorar, eu acho que o seu atendimento com relação a isso, porque você sabe mais ou menos os problemas específicos de cada uma. Agora, se tem um monte, eu acho mais complicado você conseguir fazer isso sozinho, tá? Outro detalhe, na questão de ovos também, né? Você tem que ter aquela divisão de ovos. O erro é mais fácil de ocorrer. Uma questão que eu acho uma das mais importantes, até se não a mais importante, é que eu penso assim, logicamente uma pessoa consegue ter vários comércios, né? Consegue ter. Então eu fico imaginando, se você tem várias espécies de aves, é como se você tivesse vários micros comércios dentro do seu criatório, tá? Então, por exemplo, assim, tem aves que você vai vender muito bem e tem aves que você não vai vender muito bem. Um exemplo, por exemplo, se eu crio o GSB, aí se o GSB está vendendo muito, aí eu tenho uma ave lá que é o Garnizé. Vamos dizer assim, eu não crio o Garnizé aqui, mas estou supondo. Aí o Garnizé não vende tão bem. O que acontece? Você vai tirar do que você está vendendo bem, que é o GSB, para suprir aquela ave que não está vendendo tão bem. Imagine isso acontecendo em vários setores aí dentro dos seus micro
das suas microempresinhas, que são essas, cada ave é uma empresa, vamos dizer assim. Então você tem que ter conhecimento, vamos supor que você cria GSB, tem que ter conhecimento de GSB, em gigante, conhecimento em gigante. Tem microempresinhas dentro de um só criatório, olha só como dificulta bastante o trabalho. Tá, eu acho que a pessoa deve se especializar primeiro em uma raça, depois em outra, depois em outra. Aí tudo bem, pessoal, leva anos, né? Agora, começar de uma vez com várias espécies, ter aí mais ou menos 20 espécies, você pode se atrapalhar. Não que não dê certo, eu conheço vários criatórios que tem. Mas assim, pessoal, é diferente você ter quantidade e é diferente de você ter qualidade. Dificilmente uma pessoa que cria uma quantidade muito grande de espécies de aves vai conseguir ter qualidade em todas. Pensa como é difícil. Você tem uma ave, já é difícil você conseguir a qualidade e a excelência daquela ave. Você imagina você ter diversas raças aí, diversas aves, o quanto vai ser dificultoso você conseguir atingir a excelência de todas elas. É muito difícil. Nessa parte eu não conheço um criador que tenha. E isso acontece às vezes quando o cara tem muitas aves. É natural que ele não consiga dar conta de se especializar e trazer o melhor para o seu criatório de todas elas. É muito difícil. Você pode fazer o seguinte: de repente você cria várias aves, mas você busca aves específicas em criatórios especializados. Por exemplo, tem um cara lá que cria só índio bico curto. Vou comprar dele, as aves dele são ótimas. E mesmo que você traga esses índios bico curtos excelentes para o seu criatório, você de repente não vai conseguir manter a qualidade deles tendo muitas aves. Então eu acho mais interessante você criar algumas espécies, não várias, né? 2, 3 já é bastante. Eu criei 3 aqui, já é bastante, tá? Mas eu fui devagar, sabe? Eu tive um início ruim com algumas aves, então você já vai aprendendo sobre isso. E aí eu fui aprendendo com cada uma delas. E também conta um pouco a sorte, né, pessoal? Às vezes a gente dá sorte de pegar um plantel muito bom, né? Ou de comprar uma ave que vai ficar muito boa. Não é uma coisa que depende só do criador. É uma coisa que vem, às vezes, de outro criatório já muito bom. E você consegue aí ter uma ave muito boa e você consegue dar seguimento dessa ave. Beleza, mas não se esqueça daquelas microempresinhas, que às vezes você está ganhando bem com uma e com a outra você não está ganhando muito bem. E aí você está tirando da que você está ganhando bem para suprir aquela que não está tirando muito bem. Logicamente que grandes empresários conseguem ter várias empresas, mas são muitas pessoas ajudando, tá, pessoal? Pense que às vezes no criatório é só você que é a cabeça do empreendimento aí. Não tem muitas pessoas, não tem vários funcionários, é você. Então você tem que pensar nesse ponto. Se você vai dar conta de ter qualidade em todas elas, como é que você vai fazer isso? Aí é uma coisa que você vai ter que pensar e analisar certinho se você vai conseguir dar conta de ter tantas coisas diferenciadas, mesmo porque produtos diferenciados, problemas também diferenciados, né? Então é uma coisa, não é porque a galinha, não, cada espécie de galinha também tem seus problemas específicos. Então você vai ter que tomar conta da perna bamba do índio gigante, você vai ter que tomar conta às vezes da obesidade do GSB, você vai ter que tomar conta de uma Embrapa que está bicando o ovo, você vai ter que dar conta de um problema do caipira pesadão ali com uma coriza que não cura nunca, de uma ronqueira, de outro bicho que tem mais propensão a ter esse tipo de problema, e por aí vai. São vários problemas acumulados no seu criatório, então, que nem eu disse. E na parte de dinheiro também, são várias empresinhas que você vai ter que administrar aí e tentar vender. Então eu penso dessa forma, beleza, pessoal? Valeu, obrigado, espero ter ajudado aí.